E aí o Sampaoli, ao invés de colocar o Everton Ribeiro, na minha opinião, ele foi e colocou o Ayrton Lucas como volante. Ele errou 2 vezes. Porque se ele coloca o Ayrton Lucas, aí bota o Ayrton Lucas na ponta esquerda, bota o Cebolinha para jogar no meio. Quando ele bota o Ayrton Lucas de volante, ele erra 2 vezes. Aí foi o primeiro erro dele. Outra coisa, insistência com 3 zagueiros. Não dá, Sampaoli. O Flamengo não sabe jogar com 3 zagueiros. Paulo Souza tentou, o Vitor Pereira tentou, e agora o Sampaoli está tentando e não está dando certo. Não dá, um esquema com 3 zagueiros, o Flamengo tomar a quantidade de gols que vem tomando nas últimas partidas. Graças ao péssimo momento do Davi Luiz. Davi Luiz vive um péssimo momento. Na minha opinião, o São Paulo tinha que acabar com o esquema de 3 zagueiros, bota 2 zagueiros, Fabrício Bruno e Léo Pereira, e Davi Luiz fica no banco, um lateral direito, um lateral esquerdo, os meias, os volantes e os atacantes. Simples assim. Outra coisa, São Paulo, a insistência por Vidal e Marinho não dá. Não tem o menor cabimento o Vidal terminar a partida de ontem. Ele estava com cartão amarelo, se arrastando em campo. Por que insistir no Vidal? São Paulo, o Vidal não tem mais 25 anos como ele tinha quando você comandou o Vidal na seleção chilena. E não dá para insistir em Marinho. É um absurdo o Marinho estar na frente do Matheus França. Matheus França entrou ontem, foi muito bem em campo e vem sendo muito bem em campo, vem se destacando. Por que insistir em Marinho e não colocar o Matheus França? Então, eu acho que o São Paulo ele precisa começar a enxergar isso. Não dá. São 4 jogos, 2 vitórias, Nublense e Maringá, com todo respeito, obrigação do Flamengo, e 2 derrotas, Botafogo e Internacional, 2 times da Série A. Contra o Internacional jogou bem, mas perdeu. Contra o Botafogo jogou mal. Jogou mal. Embora tenha feito 2 gols ali. E aí, após a partida, ele deu uma declaração que eu particularmente não gostei muito. Ele falou, foram 3 vezes que começou em bola de lateral. 2 vezes contra o Internacional e outra contra o Botafogo. O time está muito apurado para fazer gol, mas desconcentra em muitos momentos do jogo. Assim como foi com o Inter. Perdeu o jogo em que o Flamengo não deveria ter perdido. Mas o futebol é assim, é contundência e concentração. Jogamos contra um time muito concentrado e muito generoso defensivamente. Temos que trabalhar, o jogo é contundência, e o Flamengo precisa e vamos seguir trabalhando para isso. São Paulo, como ter contundência se você insiste em Vidal, em Marinho, em Davi Luiz? Não tem como, São Paulo. Eu entendo que você quer ter contundência, mas eu acho que a contundência vai vir a partir do momento que você tomar as decisões corretas, pelo menos na minha visão. Mas isso não vai fazer com que eu fique pessimista em relação ao São Paulo e no Flamengo. Muito pelo contrário, eu estou otimista. É apenas o começo do trabalho dele. Eu acho que com o tempo ele vai enxergar que está errando. Como ele está errando em colocar o Santos para jogar com os pés. O Santos não sabe fazer isso. Ontem ele quase entregou um gol para o Tiquinho Soares. Não é a do Santos. São Paulo quer um goleiro que joga de líbero, que joga com os pés? Bota o Matheus Cunha, que sabe jogar muito bem com os pés. O Santos não é esse jogador. O Flamengo começou errado na escalação, né, Domitila? A escalação do São Paulo é uma coisa inacreditável. Ele voltou, o Vidal, que tinha sido barrado no último jogo, voltou a ser titular. Olha, o Vidal é um ex-jogador em atividade. O Vidal não pode mais ser titular no Flamengo. Já que não pode mandar embora, porque tem contrato até sei lá eu quando, deixa no banco para a última opção. É um zero. Quando o Botafogo jogou com 1 a menos a partir de 5 minutos do segundo tempo. O Flamengo jogou o jogo inteiro com 1 a menos, porque o Vidal não conta nada. E quando saiu o Vidal, entrou o Marinho, que também é outro 1 a menos. Então o Sampaoli errou tudo dessa vez. Ele errou na escalação do Vidal, ele errou no substituto do Gerson. O Gerson sentiu um problema muscular no aquecimento. Em vez de ele botar o Everton Ribeiro, que era a solução óbvia, ele botou o Ayrton Lucas. Depois justificou, dizendo que o Everton tinha sentido uma dorzinha no joelho no último treino, talvez não aguentasse 90 minutos. Ora a bola, se não aguentasse 90 minutos, tirava quando ele cansasse ou quando o joelho doesse. Mas começava o jogo com ele. E depois, no segundo tempo, fez a cereja do bolo, que foi o Marinho. Mas o mais bizarro, o mais exótico de tudo, foi o Santos jogar como goleiro linha de futebol de salão, gente.
O Santos não tem habilidade nenhuma com os pés. O Santos é capaz de não conseguir fazer 10 embaixadas. E o Santos foi visto durante o jogo até dentro do círculo central. Não é possível, né? E aí fez um passe errado, sobrou a bola para o Tiquinho, a sorte do Santos, Tiquinho bateu por cobertura, a sorte é que ele errou o gol. Então, foi um amontoado de erros. Foi por isso que o Flamengo perdeu? Foi. Mas o Flamengo também errou barbaramente nas conclusões. O Gabigol perdeu pelo menos 3 gols na cara do Perry. O Perry defendeu. Ok, legal, méritos para o Perry. Mas o Gabigol, em 3 oportunidades, pelo menos uma ele tem que botar lá dentro. Ele não pode parar em todas no Perry. E outra, uma quarta, uma jogada também do Everton Ribeiro, ele botou para fora. Aliás, o Everton Ribeiro entrou e em 15 minutos ele mostrou o absurdo que foi a escolha pelo Ayrton Lucas. Ele botou o Gabigol 3 vezes na cara do gol e logo depois botou o Pedro. Ou seja, se o Flamengo tivesse começado com o Everton Ribeiro no meio-campo, no lugar do Gerson, aliás, deveria ter começado no lugar do Vidal. O Flamengo poderia ter tido outra sorte, porque realmente o Flamengo brincou dessa vez, né? Arriscou tudo e quebrou a cara. Mas o Gabigol precisa botar o pé na forma. O Casão foi artilheiro, o Casão sabe que de vez em quando o centroavante passa má fases, mas ele está demais. Ele já está, acho que há 15 jogos sem fazer gol com a bola rolando. No meio disso tudo tem 2 gols de pênalti. Isso não é o Gabigol. O que está acontecendo com o Gabigol? Eu já disse que ele está roliço. Aí no dia seguinte ele e o Vidal posaram aquela foto, frente ao espelho, mostrando a barriga. Tá largo, tá pesado. A busanfa tá grande. E não tá jogando, essa que é a verdade. Ele até consegue fazer boas jogadas fora da área, dar passe, tudo, mas o Gabigol não é Gabigol à toa. Ele é Gabigol porque ele faz gol. E ele parou de fazer. Então ele vai voltar a ser só Gabriel. Isso é outra coisa que o São Paulo precisa entender o que está acontecendo e resolver. E parar com esse inferno de linha de 3, e 2 alas, e posicionamento, de guardar a posição do futebol posicional. Isso tudo já não deu certo com Domenech Torrent, com Paulo Souza e com Vitor Pereira. Por que vai dar agora com o São Paulo? Ele é mais do que isso. Ele pode pensar, como ele já disse uma vez, que o melhor técnico é aquele que cria o esquema de acordo com as características e qualidades do seu elenco. E não o que ele está fazendo, igual aos outros. Chegar aqui, meu esquema é esse, vocês têm que se adaptar a esse esquema. Isso aí é querer calçar um pé 42 num sapato 38.